Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Livros Express. E hoje a gente vai falar de um clássico, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. Na verdade, eu acho que é um dos 15 livros mais vendidos da história, né? Tava dando uma olhadinha aqui na página da Wikipedia, 70 milhões de cópias vendidas. A gente tá aqui com a versão em inglês, mas em português é Quem Pensa Enriquece. E Nathalie, o que esse livro diz? Então, esse livro é incrível, né? Porque hoje em dia tem tantos livros de autoajuda que falam a mesma coisa. É incrível pensar que esse livro foi escrito em 1960 e que fala de algo básico que a gente pode falar, isso é tão simples, mas que é o precursor de tudo. O poder de controlar nossa mente. Como nossa mente é a que cria a realidade ao redor da gente. E o interessante, para ele chegar nessas conclusões, ele entrevistou um monte de gente altamente bem-sucedida e ele queria entender, né, quais eram os padrões de comportamento. Inclusive, tem um outro livro também que depois a gente pode abordar nessa série, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que era o Dale Carnegie. O Dale Carnegie e o Napoleon Hill eram muito amigos. É um livro de 1960, né? Mas é interessante como ele quis abordar pessoas que ele viu que deram certo para saber quais que eram realmente os hábitos dessas pessoas. Exato, porque era a fórmula mágica por detrás do sucesso deles. Então ele entrevistou umas 500 pessoas para fazer esse livro, demorou mais de 20 anos para fazer esse livro de 20 anos. Hoje em dia a gente pensa nisso e fala, meu Deus, um livro de 20 anos. Exato. E aí ele resume umas coisas tão poderosas, tão valiosas, e ele começa, né, com como a gente controlar o nosso subconsciente. Ele fala que o subconsciente da gente é como um jardim, como terra, e onde você planta sementes que vai dar fruto ao que você vai realizar na vida. E a gente esquece disso no dia a dia, porque a gente fica na correria e a gente esquece que a gente tem que trabalhar diariamente o subconsciente. É interessante, quando a gente fala do subconsciente, eu acho que ele quer explicar, esse lance da semente é algo muito legal, né? A gente estava fazendo algumas anotações aqui, e ele fala que todos os pensamentos são sementes, né? São sementes que podem originar oportunidades. E você, na verdade, decide o pensamento que você tem. Ele tem essa teoria que muito do seu sucesso vem de conseguir administrar os seus pensamentos, bloquear os pensamentos ruins, criar não uma realidade falsa, mas conseguir olhar para o lado bom das coisas, conseguir ter pensamentos positivos, conseguir acreditar, ter fé. Ele fala muito de fé. Exato, porque ele fala que é muito importante o tamanho do pensamento que você vai colocar no seu subconsciente e a repetição dele. Então, por exemplo, se você fala, eu quero ter um helicóptero, você tem que ser específico e você tem que fazer repetição, você tem que falar isso todos os dias, escrever e ler isso todos os dias, porque a repetição é a que vai desenvolver teu músculo de fé. Sim. Porque a maioria das pessoas, o que acontece? Eles têm um sonho, uma ideia, e falam, eu quero conquistar tal coisa. Mas depois de 2 dias, já desistem, né? Aí ele fala também muito do fracasso temporário. Uhum. Lembra? Então ele fala que a maioria das pessoas realmente desistem quando se enfrenta com o primeiro fracasso temporário, em vez de ver que é só um fracasso, né? Que é parte do caminho para ir para frente. E por isso a importância dessas sementes, que se você nutre essas sementes dentro do seu subconsciente, isso que vai te manter no caminho. Eu acho que a gente estava conversando dessa ideia, e a Nathalie, isso era uma ideia dela que ela me falou que me marcou muito. Que quando alguma coisa der errado, as pessoas largam o sonho, em vez de largar o plano. Né? Na verdade, se alguma coisa dando errado, muda um pouquinho o plano, muda a maneira de fazer as coisas. Não larga o sonho, né? Larga o plano, ou muda o plano. E isso me marcou muito, Nathalie, quando você estava me explicando o que você entendeu nas entrelinhas. Exato, porque quando a gente tem um sonho, a gente não tem a competência nesse momento para alcançar esse sonho. Então o plano que a gente vai traçar, por consequência, vai estar errado. Sim. Porque a gente não tem a competência, a gente não sabe como você chega nesse sonho. Então, pela definição do sonho, né? Exato. Então a gente começa com um primeiro plano que reflete nossas competências, mas a gente tem que saber que na jornada a gente vai se desenvolver como pessoa. E a gente vai adquirir novas competências que vão permitir enxergar o sonho, o problema de outra forma. E eu acho legal mencionar a concorrência também, né? Se o ponto é que muitas pessoas desistem facilmente, a concorrência
Quanto mais difícil aquilo que você quer fazer, quanto maior é o seu sonho, a concorrência é menor, porque as pessoas desistem antes. Então você já tem uma vantagem competitiva em continuar, mesmo sem saber o caminho. Então isso é muito sutil, mas muito interessante, né? Tinha uma frase, não sei se era o Walt Disney que falava, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor, eu não quero falar errado, eu acho que é o Walt Disney, mas é por aí, é verdade, as pessoas desistem antes, elas encontram obstáculos no caminho e cada uma vai ficando perdida em um obstáculo. Se você continua mesmo capotando, mesmo levantando, sabendo que é difícil, você já tá andando melhor que a concorrência, né? Claro, não tô falando persiste em algo infeliz, algo que tá dando errado, não é isso. Aprende e segue em frente com um novo plano que tem potencial de dar certo. Exato. E o que você falou do impossível, ele fala que o tamanho do pensamento que a gente coloca no subconsciente é o tamanho da conquista da gente. Então, por exemplo, se você coloca, eu quero ganhar R$1.000 por mês, no teu subconsciente vai pensar em ideias para ganhar R$1.000 por mês. Então você está se colocando teto. Se você coloca o pensamento, eu quero ganhar R$100.000 por mês, o tamanho de tuas ideias vão ser outras, porque você vai saber que vendendo chiclete você não vai ganhar 100 mil, você vai ter que usar todo o seu engenho para pensar como que eu consigo no mês ganhar 100 mil reais. E essa persistência é ler todos os dias, eu quero ganhar 100 mil reais, e para ganhar 100 mil reais eu vou fazer tal coisa. Ele fala muito isso, escreve quanto você quer ganhar e o que você vai fazer. Eu acho que isso é um gancho interessante, porque, claro, isso não precisa ser feito com quanto você quer de dinheiro. Por que a gente está dando esse exemplo? O nome do livro é Quem Pensa Enriquece, né? E a gente está falando de subconsciente, de ideias, de sonhos, mas ele tem uma pegada muito forte no lado do dinheiro. Sim, né? Sim, porque para ele o dinheiro, a fortuna, é uma materialização de uma pessoa que conseguiu dominar sua mente. Ou seja, o dinheiro realmente é, como muitas pessoas falam, uma consequência, mas é uma consequência de uma pessoa que conseguiu dominar sua mente e persistir para alcançar um sonho. E nessa linha também, Bel, uma coisa que a gente gostou muito foi o negócio dos medos, né? Sim. Os medos das pessoas. Ele fala que tem 6 tipos de medos gerais. Medo da pobreza, medo da morte, medo da crítica. Da morte é tanto sua quanto do outro, né? O medo de uma morte de uma pessoa amada. Enfermidade, em geral, medo da velhice. Exato. Acho que assim, algumas coisas até estão mudando. Esse livro é de 1960, né? O conceito do que é velhice, claro que está mudando. Mas é interessante, é interessante. E ele fala que de todos esses medos, o pior de todos, o mais destrutivo, é o medo da pobreza. Porque ele paralisa a pessoa. Quando a pessoa tem medo de que vai perder dinheiro, de que não vai fazer dinheiro, a pessoa não consegue explorar e se abrir a todas as oportunidades que existem. E tira também o carisma, o encantamento da pessoa e toda essa energia positiva, porque o dinheiro é uma materialização de uma energia positiva. Uma vez uma pessoa muito querida me falou algo, ela estava explicando como a gente tinha uma relação que eu ajudava ela com muitas coisas, a gente tem essa relação ainda, e ela me ajudou com muitas coisas. Nunca foi mencionado dinheiro. E a gente estava contando alguns casos nos quais pessoas que começaram dessa maneira depois se rebelaram ou acharam que não era justo ou viram alguma coisa crescente, em vez de celebrar, queriam um pedaço. Eu não tô falando aqui que tem que ser justo se é pra dividir o pedaço, mas não cabia nesse contexto. E a pessoa me falou algo que eu nunca vou esquecer. Ela falou: Bel, sabe por que a nossa relação dá certo? Porque eu e você, a gente se garante. A gente sabe. Não é sobrevivência que eu tô falando aqui contigo. Eu sei que se eu precisar, eu tenho milhões de outras maneiras de conseguir a sobrevivência. Isso é muito interessante, é uma sutileza muito interessante na crítica do medo da pobreza. Porque quando você sente que você não se garante, tem várias outras transformações que acontecem, né? Que dependendo do nível que isso aconteça, são coisas pesadas que podem acabar acontecendo, né? Não tô dizendo, não, agora acredita que você se garante. Claro, se você acreditar, já é meio caminho andado, porque o seu subconsciente faz mais coisas. E quando eu digo subconsciente, não é do nada acontece e puf, cai no seu bolso. Não, você vai ter que trabalhar muito pesado, né? É só que você tá predisposto a entender que o mínimo que você tem que fazer é muito, né? Mas isso é interessante, esse lance de a segurança que te traz saber que você se garante. Você vive a vida de uma outra maneira, você vê as pessoas de uma outra maneira, você ajuda de uma outra maneira. Então, você ter essa segurança de falar, mesmo que tudo esteja mal, eu sei que eu posso fazer isso daqui dessa maneira,
Porque se piorar, eu vou fazer de uma outra maneira, eu vou me garantir de uma outra maneira do bem, de uma outra maneira justa, de uma outra maneira... Então é uma sutileza que ela me falou que eu sempre guardo comigo. E quando eu vejo algumas coisas estranhas, eu penso, poxa, será que essa pessoa tá fazendo isso porque ela tá insegura, que ela não sente que ela se garante? Não que isso seja uma desculpa, mas muitas vezes é isso. Muitas vezes é essa a razão. Então, porque ele também fala aqui, outro pedaço que eu chamo muito interessante é actuar em função do medo da pobreza, né? Que isso detona um comportamento primitivo do homem de predador. Então você precisa engolir o outro para você conseguir sua fortuna, né? Que esse é um pensamento muito comum que a gente vê em ações pequenas do dia a dia ou em ações maiores. E ele fala isso, né? Isso é algo instintivo, animal, que o homem perdurou no homem, mas não é necessariamente o que vai te levar a uma fortuna mesmo. Sim. E por fortuna ele fala do dinheiro, mas fala também dos aprendizados do caminho, né? Ele fala que o grandíssimo aprendizado de uma pessoa que consiga essa tal da fortuna é também aprender que a persistência e sobrepassar os fracassos, porque cada vez tem um aprendizado muito valioso, porque cada fracasso é uma oportunidade escondida. Volta ao lado da resiliência, né? Que ele fala que muita gente desiste. Então isso é real. Se você observar, até a gente no próprio dia a dia, quando a gente toma uns militombos, você quer reavaliar tudo. E é bom que você reavalie, é bom que você olhe. O que não é bom é desistir por medo, é desistir achando que só porque alguma coisa não deu certo, tudo não vai dar certo. É jogar o sonho pela janela por causa de algum machucado que trouxe em você aquilo não der certo. Então eu acho muito interessante essa leitura. Eu acho que não é à toa também, né? 70 milhões de cópias, 70 milhões! 70 milhões, muita cópia vendida. Incrível. E aqui, se você ler esse livro, você vai ver que um monte que estão hoje no mercado só estão repetindo o que ele já tinha falado em um outro formato. Sim. Ele é considerado um dos grandes gurus, na verdade. Tem muita gente que segue o Napoleon Hill e até mesmo o Dale Carnegie de maneira fervorosa, assim. Bom, se tiver interesse em conhecer mais, em português é Quem Pensa Enriquece. O Napoleon Hill tem outros livros também, mas essa é a dica que a gente queria trazer para vocês. Se vocês tiverem qualquer outra sugestão de livros que vocês querem que a gente converse sobre eles aqui, seja um resumo, seja uma opinião, manda pra gente as sugestões, contato@fazinova.com.br. Aqui nesse canal você consegue ver os outros livros da série Livros Express e a gente está aqui à disposição com o que você achar que pode ser legal para incluir nessa série também. Nathalie, mais uma vez super obrigada, é uma alegria fazer esses episódios com você, eu aprendo muito e não sei se quer deixar alguma mensagem final para o pessoal? Obrigada, Bel, eu também adoro esse nosso bate-papo. E o único que eu falaria é isso, que ele fala no começo, que a maioria dos fracassos são porque as pessoas desistem quando enfrentam o primeiro fracasso temporário. Então lembra disso, ainda mais se for um fracasso temporário. Quando tiver um fracasso, pensa se é temporário ou se é muito, muito sério. Porque às vezes o temporário te derruba. E é temporário, né? Você que faz com que ele seja definitivo. Então pensa nisso. Nathalie, mais uma vez, obrigada. Pra todo mundo, bom dia.